Mas eu quero convidar você, abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Tem algo muito interessante para compartilhar contigo nessa noite. Nesse mês de julho estamos falando sobre reconstruirmos a nossa vida de serviço ministerial, ou a nossa vida de serviço ao Senhor. Então, algo me chamou a atenção e eu quero falar com vocês. E é um texto bem conhecido, você pode acompanhar na tela também, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vou ler mais uma vez. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Talvez você faça essa pergunta: pastor, o que tem a ver reconstruir a minha vida de serviço a Deus e falar sobre esse texto de Hebreus no seu capítulo 11, versículo 6? Nesse momento do capítulo 11 aqui de Hebreus, o autor está falando sobre fé. E a fé é algo interessante, né? Como diz o outro, assim, de alguma forma qualquer, a fé é aquilo que a gente vê e toca, não é isso? Não é não, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam, mas que não se veem. Então o que acontece? Quando o autor aos Hebreus está falando sobre fé, ele está falando de um dos componentes mais importantes do nosso coração, ou do que deve estar no nosso coração em todo o tempo da nossa caminhada cristã. Por quê? Porque ele está finalizando ali, ou quem sabe complementando o que ele fala no versículo anterior, um pouco ali, sobre Enoque. E quando ele fala sobre alguns personagens que de fato tiveram fé e que demonstraram essa fé diante do Senhor, é muito interessante nós pensarmos aqui sobre esse personagem, porque Enoque, diz o texto, que ele andou com Deus e ele já não foi achado mais. Ou seja, ele teve uma experiência extraordinária com Deus. Porém, contudo, todavia, entretanto, depois desse processo tão diferente, que talvez nenhum de nós aqui teve essa experiência, aí o autor aos Hebreus diz então, falando de Enoque, aí parece que ele insere esse texto dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, de uma forma muito fria, ou talvez muito literal, é óbvio que se eu não tenho fé, eu não tenho como buscar o Senhor. Mas aqui o componente da fé, ele é muito mais profundo, porque ele não está falando simplesmente de um crer, mas de como nós cremos, porque crer tem a ver com relacionamento com Deus. Crer tem a ver com se relacionar com o seu Criador. E sabe o que é engraçado? Você sabia que tem muita gente que tem fé, mas não tem fé em Deus? Você sabia que tem muita gente que crê, que vai na igreja, mas não tem fé verdadeira no Senhor? Eu vou colocar vocês numa encruzilhada hoje aqui, porque talvez você possa ter fé, e aí eu vou te explicar aqui. Todo mundo aqui acredita em Deus? Levanta a mão para eu ver aqui, me ajuda por favor. Tá, fica com a mão erguida, se você não tiver com dor aí. Talvez você está na idade do condor, né? Daí essa dá dor no braço, na mão, na perna, mas calma. Beleza, agora fica com a tua mão erguida. Agora eu vou fazer uma pergunta complementar. Você crê com todo o teu coração, do mais profundo da tua alma, que se entrar alguém no caixão hoje aqui morto, essa pessoa ressuscita quando a gente começar a orar? Se você crê, mantém tua mão erguida. Aí você vai olhar para mim, tem gente que é mais crente que eu aqui. Talvez eu não creia naquele momento ali que aquilo vai acontecer. Talvez você crê. Agora, viu como a gente não crê com todo o nosso coração, como a gente costuma dizer? Às vezes eu até acredito que Deus existe, mas eu já tive momentos que eu orei, que eu falei assim: vai dar ruim, isso aí não vai dar certo. É verdade. Uma vez teve um evento aqui na igreja da CBS, foi o pastor Edmundo Félix aqui,
Aí nós éramos da diretoria, e aí o pastor Edmundo chamou os pastores que criam, e eu tenho o dom de curar, eu creio nisso, e Deus já operou algumas vezes na vida de algumas pessoas. Então ele chamou, ó, quem tem dom de curar, vem aqui na frente para orar. E eu não lembro quem foi daqui da igreja, era alguém daqui da igreja, e essa pessoa estava com um caroço, parece, nas costas, era um negócio de doido. E aí ele dizia, olha, fale para o pastor que vai orar por você aí, o que você tem? Aí eu falei, meu Deus do céu, vai que ele fala que é um negócio impossível. Ele estava dizendo, e você vai orar, pastor, e essa pessoa vai ser curada. E eu comecei a me debater comigo mesmo ali na frente. Falei, agora eu vou passar vergonha. Eu falei, e se não der certo? Olha a incredulidade, né? Mas aí o irmão veio e disse, pastor, eu tenho um caroço nas minhas costas, que eu já fui no médico, vai ter que operar. E naquela hora eu lembro que eu transformei aquele medo ou aquela insegurança numa convicção tão grande, não por minha causa, porque para mim não ia mudar nada, vamos dizer assim, mas eu vi que aquela pessoa precisava de algo diante de Deus, e eu orei por ele com tanta fé, meus irmãos, e o cara botou a mão depois, ele falou, pastor, sumiu. Aí eu falei assim, glória a Deus, mas quase que eu falei assim, fala sério, né? Mas o cara foi curado. E eu fiquei espantado, porque eu falei assim, e não é que dá certo? A gente ora e Jesus cura. E foi uma experiência muito legal. E sabe por que eu estou contando isso aí? Porque se eu passo essas crises de vez em quando, eu tenho certeza que você passa também. Eu tenho certeza que você não acredita em todo o tempo que os milagres, coisas sobrenaturais de Deus vão acontecer em todo o tempo na tua vida. Quantas vezes que eu já me vi assim, falando assim, Jesus, o que eu faço agora? Aí o irmão vem, eu estou tão atribulado lá, com tanta coisa para resolver. O irmão vem e fala, pastor, eu estou morrendo de dor. Eu falo, meu irmão, toma uma dipirona que passa. Mas pastor, eu estou te buscando para você orar, né? Pensou, né? Graças a Deus, ninguém nunca me falou isso. A gente ora, né? Como um pastor fez uma vez aí de uma outra cidade. O irmão veio e falou, irmão, nós vamos orar agora. Chamou uns 10 líderes da igreja, nós vamos fazer um clamor agora. Meu irmão, em nome de Jesus, você vai ver o céu aberto. O cara começou até a chorar, e é verdade isso aí que aconteceu. E ele orou, e começou a clamar a Deus, até mistério ele falou, e o negócio, o fogo desceu lá. Quando terminou, o cara estava lá. Amém, pastor, glória a Deus. Ele falou, meu irmão, tem um chazinho que você tomar, tira essa dor na hora. E aconteceu isso mesmo. E o povo ficou assim, por que a gente se matou de orar agora aqui, se o chazinho resolveria tecnicamente? E claro que não. A questão era a fé mesmo, de buscar, e a gente tem que explorar um pouco mais isso, não de Deus porque Ele tem algum tipo de obrigação, mas eu quero fazer um parênteses aqui, e é duro, gente, pregar com um professor aqui na frente. O Paulo manja demais, cara. E é duro pregar na frente de quem manja. A Noemi sabe também, mas o Paulo é 1000 vezes melhor que eu e ela junto. Nem que a gente se juntar dá o Paulo, na parte de conhecimento. E aí o que acontece? Quando você pega o texto ali da grande comissão, tem um negócio legal que acontece ali nas palavras de Jesus. Eu não sei se você já sabia disso. Quando ele diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão. No original, esse texto ele se traduz da seguinte maneira: tudo que eu tenho de poder e autoridade no céu e na terra, agora eu transmito a vocês para que vocês vão. Então na verdade Jesus disse o seguinte: o que vocês me viram fazer, agora vocês vão e façam. Até porque Jesus disse nos evangelhos que vocês farão obras ainda maiores do que as minhas. Vocês vão ter mais tempo para fazer. A igreja vai trabalhar por muitos mais anos, décadas, séculos. Então essas obras elas se multiplicariam. Então na verdade, quando nós falamos dessa fé, ela não é simplesmente um componente de ação assim, a irmã Áurea vem, pastor, ora por mim, eu estou doente. Claro, nós vamos crer, nós vamos orar. Ela sendo curada ou não, nós estamos crendo, não no componente do que precisa acontecer, mas em quem nós estamos colocando a nossa confiança, para que o cuidado divino venha sobre a vida dela. Fé não é questão de obter resultados, é questão de relacionamento. E é isso que o autor aos Hebreus fala aqui nesse versículo 6. Enoque foi lembrado porque ele se relacionava com Deus. Como que eu vejo essa palavra?
Enoque andou com Deus. Ele caminhava com Deus. Ele tinha relacionamento com o seu Criador. E por isso Deus vai e leva ele consigo. Então, quando nós falamos sobre essa fé, e o tema da reflexão nessa noite é: desperte a sua fé em Deus. Por mais que você seja muito crente, eu acredito que você seja muito crente, até mais do que eu acredito nisso. Tua mão ficou mais levantada mais tempo que a minha, e eu acredito que você creia muito mais que eu às vezes. E gente, é normal. Se Pedro, que era Pedro, foi lá e, como diz o Batata, ramelou na missão, quem dera eu então? O que vocês acham de mim? Ou de você mesmo? Eu não andei sobre as águas, irmãos. Eu não vi Lázaro ressuscitar. Eu não vi o filho da viúva de Naim sendo ressurreto. Eu não vi o servo daquele centurião ser curado. Eu não vi aquela mulher com fluxo de sangue ser curada. Eu não vi aquele endemoniado gadareno ser curado, liberto e pregar o evangelho. Eu não vi, eu li a respeito. Então eu não posso achar que eu sou muito melhor do que aqueles que já passaram antes de mim. Mas eu posso ter pelo menos a esperança de que dá para crer. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, e ela nos garante que se nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus. Então, para você servir a Deus, você precisa ter fé. Até porque aí, fazendo aqui uma ponte, Tiago, meio irmão do Senhor, diz o seguinte: que a fé sem obras, ela é morta. Agora, eu posso também me dar o luxo de fazer a seguinte alteração na ordem: a obra sem fé, as obras sem fé também, elas são mortas, porque uma complementa a outra. Não adianta eu trabalhar sem crer, e não adianta eu crer sem trabalhar. São complementares, elas se unem. Então, se nós estamos falando sobre serviço, sobre trabalhar para Jesus, eu não posso deixar de falar de fé, porque você precisa saber para quem você trabalha, quem é o teu Senhor, a quem você está se dispondo a servir em todo o tempo com o teu coração. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite, para que a sua fé desperte a minha também, é que você e eu precisamos ser decididos. E a palavra decisão para mim é uma das palavras mais importantes da Bíblia, inclusive antes da fé. E olha que agora eu vou colocar uma minhoca na sua cabeça aí, porque você diz assim: não, pastor, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas um dia você teve que decidir crer. A decisão, ela antecede o componente da fé, porque eu tive que tomar uma decisão em crer em Cristo. Eu tive que tomar uma decisão de crer na palavra de Deus e entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e tomar uma decisão de dizer: Senhor Jesus, vem morar no meu coração e vem mudar a minha história. É uma decisão. O cristão que quer servir a Deus, ele precisa ser decidido. Ele precisa tomar uma decisão muito clara. E aí tem um texto lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, um dos momentos mais interessantes das épocas dos profetas, aonde Elias estava diante de centenas de profetas de Baal e de Azerá, e o povo de Israel estava completamente perdido. E aí o que aconteceu? Chegou num determinado momento que Elias disse o seguinte para o povo: até quando vocês vão ficar oscilando de um lado para o outro? Até quando vocês vão ficar pensando uma coisa e depois pensando em outra? E aí Elias deixa claro o que ele diz: se o Senhor é Deus, então sigam Ele. Agora, se Baal é Deus, tome uma decisão de uma vez por todas e sigam Baal. Elias estava dizendo assim: vocês, povo de Israel, precisam sair de cima do muro, precisam sair de cima das circunstâncias. Às vezes você está em cima do muro por um monte de razões. Ah, pastor, eu estou dodói, estou curtindo a minha ferida, ela está aberta assim, pastor, o bálsamo de Deus vem, mas eu não estou afim. Às vezes eu prefiro que ela doa e que eu fique remoendo ela. Querido, você tem que tomar uma decisão, como diz lá o slogan da grande igreja que está na televisão: pare de sofrer. E é assim mesmo, para!
Tome uma decisão, porque se você continuar sofrendo, é por decisão sua, não tem nada a ver com Deus e com o Espírito Santo em querer continuar moendo você de algo que você já precisa ter superado. A sua vida, ela é envolta de decisões, e você precisa tomar uma decisão nessa noite. Você precisa decidir despertar mais uma vez a fé que um dia Jesus Cristo colocou no seu coração. Sabe o que mais me intriga nesse texto? Diante da colocação forte de Elias, qual foi a reação do povo no primeiro momento? E o povo nada respondeu. Sabe por quê? Porque o silêncio é o pior pecado que a gente comete. Quando Deus está te chamando para fazer alguma coisa e você se mantém calado, você se omite, você não se dispõe, você não se decide, você se torna uma das piores pessoas que poderiam existir na face da terra servindo a Deus. Eu e você nos tornamos assim, porque a omissão, outro dia eu ouvi um pastor dizer que a omissão não é pecado, só se for na terra dele, que é a terra do nunca, porque a omissão é pecado, porque é a ocultação da verdade, não é a verdade plena. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Ele não disse eu sou tipo a verdade, eu sou tipo net. Ele disse eu sou a verdade plena, absoluta, concreta. Ninguém pode chegar até Deus se não for através de mim. Jesus deixou isso muito claro. Então não tem meios caminhos, não tem meias verdades, e você tem que se posicionar, você tem que tomar uma decisão. Você tem que sair de cima do muro da sua vida cristã, talvez tão medíocre, que você não está fazendo absolutamente nada, e você precisa se lançar um tempo novo diante de Deus, porque chega de ficar vivendo à beira do caminho. O cego estava à beira do caminho. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Jesus encontrou: o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Então veja, e começa a andar no caminho. Sai da beira do caminho, sai da beirada, sai da mediocridade. Mediocridade, meu querido, é quando você decide andar na média, ser igual a todo mundo. Eu já disse aqui, o cristão foi chamado para viver uma vida extraordinária. Você não pode viver uma vida ordinária, uma vida na média. Se você serve a Cristo, você precisa viver acima das expectativas humanas. Você precisa ser diferente, e as tuas decisões vão tornar você alguém diferente na presença de Deus. Eu coloco aqui: transforme sonhos e projetos em realidade com a direção que Deus tiver para a tua vida. Eu coloquei outra coisa aqui que eu achei interessante: entender em quem você crê define a vida que você vai viver na presença de Deus. Quando você conhece verdadeiramente o teu Senhor, as tuas ações mudam. Não dá para conhecer Jesus e viver do mesmo jeito. Quando eu preguei no Projeto Férias na semana retrasada, na terça-feira, eu ouvi uma canção lá que me chamou muita atenção. Acho que eu nunca tinha ouvido aquela canção. Eu acho que ela dizia alguma coisa assim, não conheço muito bem a letra, mas quem já andou ou quem já esteve no Santo dos Santos não pode voltar mais atrás. Se eu já estive diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, se o Espírito Santo já me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, como que eu posso tomar uma decisão deliberada do meu coração de dizer: eu não quero mais caminhar com Jesus, eu não quero mais servir Jesus? Meus irmãos, eu entendo que nós temos momentos de caverna. O próprio Elias aqui, que bradou alto, que matou os profetas de Baal, que causou no templo lá, e aí o povo de Israel se prostrou de novo dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E os 400 profetas foram ao fio da espada. Aí depois de uma ameaça de Jezabel, ela falou: vou te matar. Ele falou, partiu caverna, fui, Senhor, eu não sou mais digno do que todos os outros que já foram mortos, não resta mais ninguém, ai de mim, Senhor, coitadinho de mim. E Deus falou para ele: Elias, o que você está fazendo aí, meu filho? Tem mais 7.000 que estão fazendo a mesma coisa que você, que não se prostraram diante de Baal. Então se levanta, meu filho, toma uma decisão. E é isso que muitas vezes nós precisamos fazer: tomar uma decisão, mudar o quadro da nossa história, porque às vezes você está esperando Deus mudar coisas que Ele já te deu as ferramentas para você mudar. Deus não vai fazer uma obra que Ele já confiou nas tuas mãos para que você faça.
Às vezes você está jogando nas costas de Deus uma conta que você precisa pagar, porque a conta da cruz Jesus já pagou, a conta das decisões nós precisamos pagar todos os dias. Segunda questão aqui sobre despertar a tua fé: seja ousado, porque eu entendo que uma pessoa decidida é uma pessoa ousada, porque todas as decisões que você toma diante de Deus são loucura, é absurdo, não tem sentido, não tem explicação. Vamos falar um negócio bem louco aqui. A Bíblia diz que nós devemos devolver os dízimos na casa do Senhor, certo? 10% do recurso que a gente ganha. Então se eu recebo 1.000, eu devolvo 100, ponto. Aí eu vou na igreja, eu creio em Jesus, eu confio nele, eu canto para Jesus e estou lá. Pensa num negócio louco, eu acredito que Deus vai cuidar de mim, porque eu estou sendo fiel a Ele. A Bíblia diz isso. Vocês verão, façam prova de mim, vocês verão se eu não vou abrir as janelas dos céus. Isso é bíblico, está lá, estou citando um texto aqui. E tem outros textos que diz que o generoso prosperará, e aquele que ajuda o necessitado vai ver o cuidado do Senhor sobre a sua vida. Está na Bíblia. Aí eu estou citando isso pelo seguinte: pensa num ser mais ousado do que o crente, porque ele dispõe de 10%, ou alguns até um pouco mais, das suas entradas diante de um Deus que ele nunca viu. E ele acredita que esse Deus que ele nunca viu vai mudar a vida dele e vai cuidar dele. Eu não estou falando só por causa do dinheiro, estou usando um exemplo aqui. Porque o que pega mais o ser humano é o bolso, meu irmão. Oração, você pode dar 200 horas de oração para Deus. O bolso, você pergunta 65 vezes se é vontade de Deus para você dar aquela oferta. Você fala, Senhor, é da tua vontade que eu oferte no teu altar? É engraçado, né? A gente é meio estranho às vezes, mas a gente faz isso. Agora é engraçado porque de fato a gente faz isso. A gente crê que Deus vai fazer uma coisa totalmente abstrata, porque a gente não pode provar a existência de Deus, a gente não pode ver a Deus. Aí talvez você vai me dizer assim, pastor, mas eu sinto a presença de Deus na minha vida de uma forma extraordinária. E eu concordo com você em gênero, número e grau. E por isso que eu digo que você é um dos caras mais ousados do mundo. Porque se você acredita num Deus que você nunca viu, e você confia que esse Deus que você nunca viu vai mudar a tua história e vai cuidar de você, você não pode ser nada além do que uma pessoa muito ousada. Porque quem não é ousado tem medo em qualquer coisa. Ah, pastor, uma vez uma moça disse assim para mim, estava ajudando a discipular pessoas que estavam chegando para a fé, e ela disse assim, pastor, comecei a discipular uma pessoa e estou passando um monte de luta, vou parar, porque se vai ser assim, o diabo vai ficar me incomodando toda vez que eu estiver cuidando de alguém, então eu não vou cuidar de ninguém mais. Aí o diabo me deixa em paz. Olha que teoria legal. Tipo um tratado de paz entre Israel e Palestina, assim. Ó, capeta, te deixo em paz e tu me deixa na minha. Quase isso. Para mim uma pessoa ousada é aquela que diz o seguinte: Satanás, você está se levantando contra a minha vida, contra a minha família? Então tem duas questões. Primeiro, que eu entendi que eu estou no caminho certo, porque eu estou te incomodando. Segundo, se prepara, que eu vou começar a sacudir mais o inferno ainda do que você está esperando. Porque se você já está apelando comigo por causa disso, então se prepara, porque você não tem noção do que o Espírito Santo vai fazer na vida desses seres humanos que precisam de Jesus Cristo. O crente tem que ser ousado. Agora talvez você diz assim, olha, Satanás, tomara que você nem esteja me escutando. Por gentileza, por obséquio, se você puder me deixar em paz, eu prometo ser um crente mais tranquilo. Eu só vou na igreja, tá bom? Mas eu não vou nem trabalhar muito, pode ficar sossegado. Se chamar para orar eu nem vou, porque eu sei que eu vou te incomodar. Então vamos fazer um tratado de paz aqui. Meu irmão, o capeta, nós não somos mais fortes que o diabo, jamais seremos, humanamente falando. Agora a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós. Meu irmão, se você está cheio do Espírito Santo,
você vai sim sapatear na cabeça do capiroto e ele vai ter que ficar quieto, porque se você está vivendo debaixo da dependência de Deus, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Se você serve a Jesus Cristo, você não tem que fazer acordo com o diabo, você tem que colocar ele no lugar dele e dizer: Satanás, você já está derrotado, já está condenado, e eu estou em Cristo, sou uma nova criatura e já não há mais condenação para a minha vida, porque o sangue de Jesus é que pagou o preço pelo meu coração e pela minha alma. Então você pode se retirar, porque você não fica mais dentro da minha casa e dentro da minha família. É assim que o crente tem que se posicionar. Estou vendo um monte de crente medroso, vê o capeta e fala: filho, se cobre, fecha o olho que ele vai embora. É isso, meu irmão. Ou se não, como alguns brincam, né? Começar: ai Jesus. Tinha uma menina que eu conhecia lá numa outra cidade, qualquer coisa ela falava: ai Jesus, ai pastor, me fala essas coisas não. Ela fazia assim, eu contava umas histórias assim de gente endemoniada, ela já começava: ai pastor, pelo amor de Deus, tem misericórdia, não me conta essas coisas que eu não vou dormir à noite. Crente velho de igreja. O povo não queria fechar a igreja. Lá tinha uns poltergeists lá em Botucatu, no Emílio Paulo lembra, cadeira andava, era uns negócios de doido. Aqui não acontece, está suave ainda. Já estou antecipando aqui o velório. Que quando começar, aí o povo começa: ai meu Deus, ali tem hora para parar. Menino pintando a igreja uma vez lá, ó, de repente ele escutou: umas 5 cadeiras arrastaram. Ele olhou para trás: quem é? A igreja estava fechada, só estava ele lá dentro. Lá acontecia os negócios loucos. Aí eu pegava os líderes mais medrosos para fechar a igreja, porque eles tinham que ir até o fundo da igreja para apagar a luz e atravessar a igreja inteira para trancar a porta. E eu pegava os mais medrosos e eu falava assim: hoje é teu dia de fechar, meu irmão. Aí a irmã começava assim: ai pastor. Aí a chorando eu falava assim: fica tranquila que eu estou na porta. Só que a porta era na lateral. Sabe o que eu fiz um dia? Um dia, eu não vou falar que eu fiz por mal, era para aperfeiçoar a fé da irmã. Verdade. Ela estava indo assim, ó. Aí ela chamou uma outra irmã, corajosa igual ela. As duas assim, de mão dada indo assim, elas tremiam, era muito engraçado de ver. Só não vou dizer o nome que está filmando, vai para a internet, vai que elas vêm, né? Ser processado por danos morais eclesiásticos. Aí, quando elas estavam chegando lá na ponta da secretaria para apagar a luz da secretaria que ficou acesa, eu fiquei com o pezão assim, tinha umas 4 cadeiras assim, ó, era tudo pé de ferro, arrastava, fazia um estardalhaço dentro da igreja. Elas estavam lá na ponta, eu fiz assim, ó. Vum! As cadeiras foram, meus irmãos, elas pareciam um Usain Bolt correndo. Elas fizeram aqueles 80 metros em coisa de uns 3 segundos mais ou menos. Coração disparado. Pastor, você viu isso? Eu falei: irmã, tem que orar. Tem que orar para ver essa perturbação que está acontecendo. Eles não sabiam que a perturbação era eu, né? Meu irmão, você não nasceu para ser medroso não. E se você tem medo, você precisa despertar a tua fé, porque você não está acreditando que Jesus é maior do que o diabo que fica te assustando. Que história é essa? Quem é maior? Quem morreu na cruz e ressuscitou? Quem é rei dos reis e senhor dos senhores? Um já tem nome: príncipe das trevas, Satanás, opositor, condenado. O outro também já tem nome, que está acima de todo nome inclusive, e o nome dele é Emanuel, Deus conosco. E ele disse: eu vou estar ao seu lado todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Para de ter medo, seja ousado, desperte a tua fé para que você sirva ao Senhor de forma diferente. Deixa eu adiantar aqui que eu já estou empolgado. Lucas 8, 43 até o 48. Eu vou resumir aqui a história, está aqui o texto inteiro. Certa mulher que tinha já 12 anos sofrendo de uma hemorragia terrível. O que essa mulher pensou? Eu não vou incomodar o mestre, porque, gente, na cultura judaica era um negócio muito louco. Uma mulher ir falar com um homem, isso aí não rolava. Não tinha isso aí. Principalmente lá, falar Jesus me cura. Então, você não vê, você via muitos homens falando Jesus, filho de Davi e tal. Algumas mulheres que foram, uma deu ruim. Aquela sírio-fenícia, ela era grega. Ela chegou e falou assim: vai curar minha filha. Ele falou assim: ó, o pão é para os filhos, os cachorros é que comem a migalha que cai da mesa. Ele já chamou a mulher de cadela, mas não assim dessa forma tão dura. Mas ele disse assim: você não é grega? Você não sabe de tudo? Vocês não têm os maiores filósofos? Vocês não têm os panteões de deuses? Por que eles não resolveram o teu problema? Por que você está vindo aqui pedir para um judeu que não vale nada para vocês,
para fazer isso. Jesus amava aquela mulher, mas ele estava tratando algo no coração dela. Ele estava dizendo para ela: isso não importa para mim se você é grega, o que você é. Se você não se render a Deus, nada pode acontecer na tua vida. Aí talvez você fale: nossa, pastor, a expressão cadela é feia, né? Ele usou a palavra cães. Ele estava falando com uma mulher. Eu só estou aqui trazendo para o português, fica mais fácil de entender. Mas ele estava dizendo assim: um cão, que é um animal que só come as beiradas, ele não se senta à mesa. O animal não faz parte da família. Por mais que você fique: ai, tchu, ai, meu cachorrinho e tal. É cachorro, é bicho, não é teu filho, tá? Parênteses aqui. Você tem que cuidar de gente, criança. Você pode gostar de animal. No Emil Paulo tem uns bichão lá brabo lá. Quando eu vou na casa deles lá, eu fico até com medo, mas não faz nada. Você pode ter, mas quem senta na mesa é filho. Quem senta na mesa é filho de Deus. Se não for filho de Deus, até entender que precisa se tornar filho, não pode ter direito a sentar na mesa. E não é porque os melhores só se sentam, porque cada dia tem mais lugar na mesa para sentar. É só você crer. É só você crer que Jesus é Senhor da tua vida, que automaticamente já tem um assento na mesa para você se sentar. Jesus estava dando uma lição para aquela mulher. Agora é legal que essa outra mulher aqui, ela faz um negócio doido. Ela chega até Jesus, pelas costas de Jesus, e ela toca na borda do manto dele. Porque ela pensou, e o texto diz: se eu tão somente tocar na borda das suas vestes, eu serei curada. Tem explicação esse negócio? Eu vou tocar na roupa de Jesus e eu vou ser curado? Essa moda pega por aí, né? Beija o pé do fulano, fulano pula na piscina, espirra água nos outros, todo mundo é maluquice, né? Mas tem. Mas agora, tem explicação? Você diz assim: olha, Jesus está passando por ali, faz 12 anos que eu estou sofrendo. Meu irmão, 12 anos. Eu vou tocar na borda das vestes dele e eu sei que eu vou ser curado. Para mim essa mulher é ousada. Ela não se limitou aos padrões humanos, ela não se limitou à mesmice. Ela disse assim: independente que os homens achem que eu não tenho direito de me dirigir a um homem judeu, a falar com ele e tudo mais, o que me importa é que eu alcance a graça de Jesus Cristo, que eu alcance a graça e a misericórdia do Senhor. A atitude dessa mulher mudou a história, porque esse é um dos milagres mais notáveis que nós temos no Novo Testamento. Não por conta do tamanho do milagre, porque o milagre é grande ou não é, né? Parece o Silvio Santos apresentando. Não é isso. A questão não é o milagre em si, porque milagre já é algo extraordinário, porque não se explica. O fato mais interessante é como esse milagre aconteceu, a partir dela mesma. Eu preguei uns dias atrás de um milagre sem palavras. Aquela viúva, ela não falou nada, ela estava só sofrendo, e Jesus foi até aquela viúva lá de Naim e mudou a vida dela. Agora essa mulher fez diferente. Ela disse: eu não preciso nem falar com ele, eu quero passar desapercebida, porque eu só creio que ele não precisa nem me dirigir uma palavra. Se eu só tocar na veste dele, eu já vou ser curada. Olha o tamanho da fé dessa mulher. Olha que coisa extraordinária. E nós podemos fazer a mesma coisa. Uma vez, lá em São Paulo, a Letícia era pequena. Ela estava acho que com uns 2 anos para 3 mais ou menos. E eu estava com uma dor de cabeça terrível. Era um dia de ceia. E eu ia pregar inclusive naquele dia, lá na igreja de São Paulo. E minha cabeça explodindo, que remédio nenhum tirava a dor. E aí eu estava sentado na cama ali, trocado já para ir para a igreja, morrendo de dor. Eu falei: meu Deus, pregar com essa dor de cabeça, se eu tenho misericórdia de mim. Daí veio a Letícia, pitocão assim. Aí veio assim: papai, o que você tem? Papai está com dor de cabeça. Espera aí que eu vou orar para o papai do céu te curar. O esperto aqui, né? Já não resolveu nada que eu tentei mesmo, né? E ela orou por mim, ela botou a mão na minha cabeça, ela falou: papai do céu, cura meu pai, em nome de Jesus. E cadê a dor de cabeça? Que ela foi embora na hora, e que eu fiquei procurando igual um tonto. Eu falei assim: nossa, mas passou mesmo. E batia assim, não doía. Eu fiquei abismado, porque eu falei assim: olha como Deus faz as coisas dele. E às vezes a gente está se limitando a tão pouco, e nós precisamos ser ousados.
Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos trabalhar para o Senhor com ousadia. Desperte a tua fé. Terceiro aspecto, são só 15, tá? Não, estou brincando, já vai acabar. Seja humilde. Uma vez um cara disse assim: pastor, se tem uma coisa que eu posso me orgulhar, da minha humildade. E uma vez, um amigo do Adriano, brincadeira, não é amigo dele, só usando o exemplo aqui, tocava junto com o Adriano, ele dizia assim: bendito seja o meu nome, bendito seja eu, louvado seja o meu nome. E quando as pessoas aplaudiam, eles faziam assim: Jesus, a Jesus, assim, ó. Fazia com a mãozinha, o dedão para onde estava indo para baixo, assim, ó. Jesus, Jesus, né? Quando a gente pensa muitas vezes que o negócio é para nós, e não tem a ver com a gente, tem a ver com Deus, não tem a ver com você, não tem a ver comigo. Cara, é muito legal ver a igreja cheia, eu gosto, eu sou pastor. Imagina um ano atrás que a gente vinha aqui, tinha umas 60 pessoas, 70 no culto, né? Aí você olha a igreja cheia assim, é legal, mas não tem nada a ver com a gente, porque não é você que está fazendo isso, nem eu, sozinhos. Estamos fazendo, mas com 99% de ajuda do alto. O 1% é nosso. É só o tantinho que a gente tem que trabalhar, fazer uma coisa ali, outra lá. O resto é dele. Porque Paulo escreve aos Filipenses dizendo que tanto o querer quanto o realizar pertencem a Deus segundo a sua boa vontade. É Deus que está fazendo o negócio acontecer. A gente só tem que se dispor a fazer a coisa que Deus quer que seja feita. Agora nós precisamos sempre conservar nos nossos corações a humildade. Eu gosto de um texto de Davi, não é esse que eu vou citar aqui, mas eu gosto muito de um texto de Davi, quando Deus vai falar com ele, e Deus fala para Davi através do profeta: assim diz o Senhor, lembre-se de onde eu te tirei, do meio das malhadas, do meio das pastagens, e te fiz soberano sobre o meu povo. Quando Deus falou isso para Davi, Deus estava dizendo para ele assim: Davi, você era o pior cara da tua família, nem teu pai lembrava de você para ver se Samuel podia te ungir rei, nem teu pai se lembrou de você. Você era desprezado na tua casa, você tinha o trabalho mais desprezível, porque eu não sei se vocês sabem, mas a função de pastor de ovelhas era a função mais deplorável que tinha naquela época. O cara, o que ele não vai fazer? Não deu certo para nada? Põe lá para cuidar das ovelhas lá. Era assim. Então Davi tinha o pior emprego, e ele tinha a pior referência dentro da sua própria casa, porque nem a família dele acreditava nele. Quando Davi foi levar os queijos lá para o comandante lá, para dar uma aliviada, quem sabe para os irmãos dele, Jessé era meio estratégico, né? Leva os pão para os seus irmãos, leva uns queijinhos para o comandante. Assim, comanda, comanda, aqui segura os queijos aí, meu pai pediu para você lembrar dos meus irmãos, põe um pouquinho para trás, põe os vizinhos lá na frente, lá para morrer primeiro. Era tipo isso. E Davi lá estava resenhando com os soldados lá, quando de repente o irmão de Davi chega e fala: o que você está se intrometendo aí, perguntando de Golias? O que você tem a ver? Vai cuidar das ovelhas, vai fazer teu trabalho desprezível. Agora Deus chega e fala: Davi, nunca se esqueça de onde você foi tirado e de onde eu te coloquei. Porque Davi não se tornou soberano, Deus o fez soberano sobre todo Israel. Foi Deus que fez. Sempre é Deus que está fazendo. Sabe qual é o nosso problema? Quando a gente começa a pensar que é por nossa causa que as coisas estão acontecendo, que se não for a gente, que nós somos a última bolacha do pacote, que se o projeto está andando é por minha causa, se eu sair, acaba. Meu irmão, quer saber de um negócio? Se você sair, é capaz que melhora. Porque se você teve que sair, é porque alguma coisa tinha que ser diferente. E eu aprendi com isso. Eu sempre tinha no meu coração: não, quando eu sair de Botucatu vai melhorar a igreja, porque Deus vai colocar um pastor melhor que eu para trabalhar. E realmente aconteceu, o pastor Marcos está lá trabalhando, a igreja está uma bênção, está crescendo. E eu entendi isso aí mesmo hoje, está bem líquido e certo para mim. Não é por causa da gente, é por causa do Deus que agita e trabalha através da gente. E quando a gente começa a pensar que é por nossa causa, a humildade foi embora faz tempo. Quando você para de olhar as pessoas nos olhos e começa a olhar para baixo,
começa a olhar com altivez, começa a se sentir superior aos outros. A Bíblia diz que ninguém deve ter de si mesmo um conceito mais elevado do que aquilo que realmente é. A humildade, ela me ensina a entender quem eu sou e de fato quem eu devo ser sempre na presença de Deus. Deus me tirou de um lamaçal de pecado e me tornou um pastor de ovelhas, um pregador do Evangelho. Eu nunca posso me esquecer do lamaçal que Deus me tirou. Tem crentes que esquecem com muita facilidade de onde foram tirados. Se sentem muito mais santos e soberanos sobre outras pessoas. Não se esqueça que você saiu do mesmo charco de lodo do que eu. Você saiu da mesma podridão do que eu. Talvez eu fiz coisas que você não fez e talvez você fez coisas que eu não fiz. Mas todo mundo estava morto e condenado por causa dos seus pecados. Então você e eu saímos do mesmo lixo. E foi Jesus Cristo que comprou a nossa vida e nos resgatou de lá. Nunca se esqueça disso. E você sempre vai se conservar uma pessoa humilde na presença de Deus. Os humildes são os que mais acreditam. Porque os humildes entendem que por eles mesmos nada pode acontecer, se não for pela graça e pela misericórdia do Senhor. Texto em Mateus 9, 27 a 30 diz: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando-lhe em casa, os cegos se aproximaram, e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E tocando nos olhos dele, disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm. A visão deles foi restaurada. Você vai dizer: o que esse texto tem a ver com humildade? O começo, porque ele diz: tem misericórdia de nós, se compadece de nós. Senhor, muda a minha situação, porque eu não posso mudar ela sozinho. Muda a minha história, porque eu não posso mudar ela sozinho. Você tem que ter uma decisão de se submeter a Deus. E o apóstolo, e o irmão Tiago, irmão do Senhor, diz: portanto, sujeitai-vos ou submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós, porque Deus resiste ao soberbo, mas concede graça a quem? Aos humildes. Porque o humilde sabe que é o Senhor quem faz tudo. O humilde sabe quem é o dono da igreja. O humilde sabe quem é que faz milagre dentro da igreja. O humilde sabe quem é que traz pessoas para dentro da igreja. É o humilde que sabe isso, porque ele sabe que não é nada dele, é do Senhor. E são os humildes que prevalecem em todas as coisas. Enquanto eu ou você pensarmos que é por nossa causa que uma ou outra coisa está acontecendo, nós vamos cair do cavalo. Quarto lugar, desperte a sua fé em Deus e seja perseverante. Sabe o que eu mais vejo? Pessoas que não são perseverantes. Pessoas com bons ideais, boas ideias, bons propósitos, bom coração, mas que não tem perseverança no coração. Só que tem um problema. Sem perseverança, a gente não vai longe. Com fé você até chega em algum lugar, mas se a perseverança não for um componente da tua fé, você não chega até o final. Você pode até crer durante um momento, mas vai chegar uma luta, uma tempestade, um problema, e a tua fé vai esmorecer. Aí eu quero te perguntar aqui, que quem acertar vai ser abençoado hoje pelo pastor Paulo Dêmico. Ele vai abençoar alguém hoje, vai comprar um caldo na cantina. Deus te abençoe, pastor Paulo. É assim mesmo. Deus usa quem Ele quer, no tempo que Ele quer, é uma bênção. Que parábola você se lembra quando eu estou falando assim sobre fé, problemas, situações, vem, vão? A parábola do semeador. Vai ganhar um caldo. É assim. Deus faz assim, tá vendo, Paulo? Nem combinamos, ó. Pá. Senti, falei, aconteceu. Os 4 solos são diferentes. Um está muito preocupado, um está muito fechado, um está muito seco, e só um está preparado para receber plenamente aquilo que Deus tinha para falar na vida dele. E assim muitas vezes é o nosso coração. Assim muitas vezes nós estamos totalmente alheios ao que está acontecendo à nossa volta. Perseverança é você crer numa palavra que Deus está falando com você, e durante 20, 30, 40, 50 anos você continuar crendo nessa mesma palavra, que vai se tornar o referencial da tua vida. Para mim,
os maiores crentes não são aqueles que correm muito rápido, são aqueles que estão sempre correndo. Porque correr rápido, até eu e você podemos. Você pode treinar, só que correr a vida inteira e correr a maratona da fé. Uma vez um cara disse para mim, cara, estava eu e um outro pastor e ele, e o cara se sentia a última bolacha do pacote, era impressionante. Ele era muito orgulhoso. E ele disse assim, ó, Rubinho, pensa no que você e o outro pastor já pregaram e ganharam de almas. Eu já ganhei 10 vezes mais. Ele falou assim, já, ele começou assim, sandálias da humildade para ele, né, total. Aí ele começou a falar, e eu falei, poxa, que legal. Eu falei, mas por que você está desviado da igreja hoje e você não prega mais? Eu falei, talvez eu não ganhei nem 10% das pessoas que você ganhou, mas será que você já acreditou um dia na mensagem que você pregou? Porque nem você está nela. Hadouken, né? O pessoal brinca, né? A galera jovem e tal. Eu tô ligado no esquema aí, no movimento. O cara tomou um Hadouken direto. Tomou. Ah, o cara vem querer falar um monte de coisa, se nem ele tá. É a mesma coisa o cara chegar para você, irmão, se joga na bacia lá e crê com 10 minutos embaixo da água lá com a cabeça, lá que você vai ser curado. Fala, você já fez? Não, mas vai lá. É a mesma coisa. Você tem que ter uma mensagem que é solidificada com o tempo, porque a fé, ela não é forjada por momentos, ela é forjada pela vida. Ela é forjada por todas as experiências que você tem vivido com Deus durante todos esses anos. O apóstolo João ficou um cara muito mais crente, bem perto do final da vida cristã dele. Sabe quando? Quando ele estava próximo, quem sabe aí do seu 100zinho, um pouquinho mais, um pouco menos. Eu sou péssimo com idade, com cronologia. Mas ele estava lá na ilha de Patmos, lá, tendo a revelação do Apocalipse. Filhinhos, né, nas outras cartinhas dele, né, falando igual o pastor Pedro Mendes, né, filhinhos, queridos. Só que no começo o João, chegou o irmão dele, chegou em Jesus na vila samaritana, não queria ouvir o evangelho. Senhor, aleluia, o Senhor quer que nós oremos e caia fogo e mata todo mundo? Glória a Deus. Foi João que falou isso aí. Queria matar o povo que não queria ouvir de Jesus. Aí no final da vida, a fé ensinou que tem coisa que não é na hora que a gente espera, mas no tempo de Deus, no momento de Deus. Aí a gente amadurece, a gente aprende e fala, filhinhos, vocês são fortes porque vocês permaneceram por causa da palavra, vocês já venceram o maligno. Mas no começo, fogo nele, Jeová, passa com a vassoura, passa em revista, né? O cara mais pentecostal. João estava muito pentecostal no começo do ministério, e não é que ele não ficou depois, mas ele entendeu que as coisas mais importantes tinham a ver com o relacionamento que as pessoas começavam a desenvolver com o Senhor, e não simplesmente com acontecimentos momentâneos que estavam em volta dele. João amadureceu, nós amadurecemos. Eu acho que eu buscava, orava e lia muito mais a Bíblia quando me converti do que hoje, eu acho, com certeza. Mas eu entendo que eu capto melhor, aprendo melhor e pratico melhor hoje as coisas que eu tenho aprendido durante todos esses anos. Ou seja, você pode fazer muito, mas nem sempre tudo que você está fazendo demais produz muitos resultados. E com isso eu não estou dizendo que você não deva orar, buscar, claro que você tem que fazer isso a vida inteira e cada vez mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: as experiências que você vai viver durante toda a sua trajetória cristã, elas vão forjar o teu caráter, elas vão forjar o teu coração, elas vão forjar a tua alma. Você vai se tornar alguém forte em Deus, não pelas suas próprias experiências, mas pelas experiências que Deus tem concedido para você. E aí, o texto que finaliza isso, né? Eu acho que não poderia ser outro. Quando nós falamos de perseverança, eu preciso falar desse texto de 2 Timóteo 4,7, que Paulo diz o quê? Combati o bom combate, completei ou terminei a corrida e guardei a fé. A perseverança do apóstolo Paulo o ensinou que ele deveria guardar a sua fé até o último instante da sua trajetória cristã. Fazendo aqui um link,
Apocalipse 2:10 diz: seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida.